Em nosso estudo de hoje, a lição 61 do livro Justiça Divina, Céu e Inferno. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor compassivo e reto concede aos filhos em regime de gratuidade todos os recursos da fazenda divina. Vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa do monte, refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência e a possibilidade de servir. Toda religião, os filhos recebem tudo mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum. E o pai apenas lhes pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos por meio do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem simples, embora, encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil assim perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. O estudo que é oferecido para a gente sobre esse tema, quando diz respeito à doutrina espírita, é um estudo que vai ter o nome de Consolador por conta disso. Olha o quanto é grande a ideia de um pai que nos cria, nos ama e cria todos os cenários possíveis para que a gente tenha a possibilidade de crescer, a gente saia de uma posição muito simples, e quando fala simples e ignorante, está falando sem inteligência e sem moralidade ao mesmo tempo, e vai tendo oportunidades na matéria, as mesmas oportunidades para todos, como ele vem dizendo ali, né? Todo mundo tem corpo, tem ar, tem água, tem todas aquelas dádivas divinas que o Emmanuel descreveu para a gente, as condições são as mesmas para todos. E aí o que acontece? Quando o pai ama de verdade, a cada um de acordo com as suas obras. Se o filho ele é rebelde, ele passa durante um tempo por um processo de corrigenda, ele precisa de um processo de educação mais minucioso, precisa de maior atenção, até mesmo nesse processo, o que até nas famílias provoca, de certa maneira, os ciúmes entre os irmãos. Por que fulano tem mais atenção do que ciclano? Isso aconteceu na minha casa também com as minhas filhas. E teve um momento que eu tive que conversar com uma das minhas filhas e falar: a sua irmã precisa muito de amor, muito de carinho, para ver se ela deixa esse lado agressivo dela de lado. E esse processo tem acontecido e tem tido um bom resultado, mas a atenção maior teve que ser naquela que exige a maior atenção. Diz que é até interessante que quando você vai tratar do processo educativo, os dois filhos nunca vão ter a mesma atenção do pai, porque cada um vai ter necessidades diferentes. Mas o que a doutrina espírita vem trazer para a gente? Ela vem jogar fora aquela ideia de que um pai amoroso vai colocar um filho de castigo para sempre, o filho vai ser lançado naquele inferno para toda a eternidade. E é até fácil compreender, sim, de onde vem a origem desses termos, porque a gente começa a imaginar aquela pessoa que, por exemplo, tem uma facilidade de desdobramento, ou melhor dizendo, de emancipação da alma. A gente pede para aqueles que não conhecem que consultem lá o Livro dos Espíritos, quando tem um capítulo que fala da emancipação da alma, e fala de sonho, do sono, fala da letargia, da catalepsia, fala da dupla vista, fala do êxtase, fala de visita entre pessoas ainda vivas.
enfim, vem falar da capacidade que a pessoa tem de o corpo está aqui, mas o espírito consegue ter uma certa liberdade para vasculhar, visitar alguns lugares no plano espiritual. E esses membros eclesiásticos, eles iam a lugares de sofrimento, e aquele lugar de sofrimento existiu durante praticamente toda a sua vida física aqui, e algumas vezes viu que pessoas, os mesmos, estavam naquela região durante muito tempo, então se acreditou que era para sempre. Mas, na verdade, a gente vai entender que tudo é educativo. Tudo demonstra o amor de Deus em todos os lados. A gente fica, assim, às vezes sujeito ao mal que a gente fez, às consequências do mal que a gente fez, para quê? Para que realmente o coração seja tocado e que o remorso, o arrependimento faça uma diferença e mude a gente de direção realmente. Mas são períodos que são necessários na formação de qualquer aluno. Aqui na Terra a gente observa de vez em quando alunos que têm facilidade muito maior do que outros e alunos que parecem que já traziam gravados dentro de si os conhecimentos sobre determinado assunto. Isso acontece com muita frequência. Daí algumas pessoas acharem que existe o privilégio. Fulano é um fulano de gênio, Deus deu uma virtude muito bonita para ele. E a doutrina espírita vem falando, não, essas virtudes foram adquiridas com o tempo, nenhuma foi dada assim, porque não existe privilégio na criação. Todos os filhos têm um ponto de partida igual. Como esse mundo aqui não é o primeiro e nem é o último, é claro que cada um se encontra numa etapa diferente, cada um vai viver uma prova, um gênero de prova diferente. Mas o ponto de partida, o amor do Pai por todos nós, ele é de maneira igual e todos temos as mesmas possibilidades, os mesmos presentes, as mesmas dádivas. Então a única visão que muda é assim, a gente está sempre fazendo esse questionamento, né? Existe o inferno? Existe. Existem regiões de sofrimento daquele que erraram, que magoaram, que provocaram dor, daqueles que estão arrependidos, que estão com remorso. Existem essas regiões no plano espiritual. O inferno é eterno? A gente vai dizer assim, o inferno sempre existirá porque tem gente sendo criado agora, e se tem gente sendo criado agora, nesse momento, também vai precisar de momentos de castigo, de reflexão. Então o inferno, nesse sentido, é eterno. Mas a pergunta correta é, ficaremos eternamente dele? Não, absolutamente não. O tempo que a gente fica lá, é bom a gente consultar o livro O Céu e o Inferno, quando fala do Código Penal da Vida Futura, é o tempo necessário, em primeiro lugar, ao arrependimento nosso. Passa um tempo espiando até que a gente repare o mal que a gente fez. Quando reparou o mal que a gente fez, é bola para frente, e de maneira que quando a gente começa a entender o que é ser criado simples e ignorante, a gente não consegue de forma alguma imaginar algum espírito que tenha sido criado, que nunca tenha cometido um homicídio, que nunca tenha se suicidado, que nunca tenha passado por todas essas vicissitudes. Em algum momento a gente passou, houve a corrigenda necessária, houve momentos de sofrimento, de reflexão, e hoje nós estamos aqui esquecendo até o passado para poder olhar para frente e tocando a nossa vida na direção da perfeição. Todos nós temos as mesmas possibilidades. Todos nós temos o amparo de Deus. E nesse mundo, principalmente, Deus também tem os seus prepostos. Todo mundo aqui na Terra tem anjo da guarda, tem alguém para nos guiar, aquele que quando a gente resolve fazer a nossa oração é o que está mais próximo para nos ouvir e é o que tem capacidade de nos ouvir, porque aqui na Terra a gente valoriza muito o homem de gênio, e o homem de gênio normalmente está ligado à inteligência. Esses homens, esses espíritos que são nossos anjos da guarda, eles estão acima da gente moralmente. Inteligência e moralidade. Então, quando a gente pensou em fazer a oração, são eles que estão ouvindo. Em algumas doutrinas chama-se ele de Espírito Santo, chama ele de outros nomes, mas eles estão nos ouvindo e eles estão em sintonia direta com o Pai, recebendo a missão do Cristo, que é o governador do nosso planeta, aqui desse mundo nosso, e do Pai, que é de todo o universo. Você, por isso que é interessante, até quando o pessoal discute, né? Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa? São, de certa maneira são.
todos com o mesmo objetivo, mas o objetivo no amor à criatura. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.